Olá a todos, eu sou Vinícius Leal e vou explicar um pouco para vocês sobre o movimento negro. Quando falamos de movimento negro, a maioria das pessoas pensam em duas coisas: racismo e escravidão. Bom, quem pensa isso não sabe o que realmente é o movimento negro, e é isso que vamos explicar neste pequeno documentário. Para escapar do trabalho forçado, os negros escravizados fugiam e se organizavam em quilombos. Ali viviam livres em comunidades que podiam abrigar desde poucas famílias a centenas de pessoas. O quilombo mais conhecido no período colonial foi o Quilombo dos Palmares. Ali se concentrava um grande número de escravos e foi liderado por alguns anos por Zumbi dos Palmares, que se tornaria um símbolo para o movimento negro. Da mesma forma, os cativos se reuniam nas irmandades, como a de Nossa Senhora do Rosário ou a de São Benedito, para se ajudarem em caso de doença e garantir um enterro digno. E podemos destacar a Sociedade dos Desvalidos de Salvador, que funcionava como um espaço de convivência e auxílio para os negros. Além da religião católica, é preciso ter em conta que o candomblé nunca deixou de ser praticado pelos negros. Assim, participar das cerimônias, muitas das vezes realizadas de forma clandestina, era um modo de resistir às mudanças culturais trazidas pela escravidão. Durante o século XIX, com o crescimento do movimento abolicionista, intelectuais negros passam a editar jornais e fundar associações culturais com o objetivo de reivindicar o fim da escravidão. Escritores como José do Patrocínio, Luiz da Gama e as sociedades abolicionistas se organizam para exigir o fim do trabalho escravo no país. Um dos quilombos que se destaca nessa época será o dos Seixas, que passará à história como o Quilombo do Leblon. Uma de suas senhas de identidade eram as camélias, as quais rapidamente se tornaram um símbolo do abolicionismo. Também havia escravizados que obtinham na justiça sua liberdade, provando que haviam chegado ao Brasil após a lei ou que haviam nascido após a lei do ventre livre. A abolição da escravatura no Brasil vem de uma forma gradual e sem indenização para os proprietários de escravos. Tampouco houve qualquer compensação financeira para os libertos ou a inclusão social. Durante a Primeira República, com o crescimento das cidades, os negros se reúnem em associações culturais para manter as suas tradições. Tudo que a população negra fazia era vigiada bem de perto pela polícia. Na visão deles, era preciso manter a ordem, até porque os negros eram a parte da população que mais apresentava perigo para provocar a desordem. Um exemplo claro disso é o registro obrigatório para os terreiros e casas de candomblé. E ainda assim, as cerimônias podiam ser interrompidas pela polícia com violência. Já a imprensa conseguiu um lugar mais privilegiado para o movimento negro brasileiro. Podemos citar um importante grupo do movimento negro, o jornal A Alvorada, em 1907, na cidade de Pelotas, Rio Grande do Sul. Em São Paulo, os jornais como o Clarim da Alvorada, em 1904 a 1932, ou o Progresso, 1928 a 1931, foram importantes para a visibilidade da população negra brasileira. A arte foi uma das formas de preservar a sua cultura e identidade. Teve o surgimento do choro, o primeiro gênero musical brasileiro, e dos ranchos e aglomerações em torno do samba. Em 1926, surge no Rio de Janeiro a Companhia Negra de Revista, integrada por nomes como Pixinguinha, Grande Otelo, Dunga e muitos outros. Formada inteiramente por artistas negros, a companhia foi um marco nas artes dramáticas do Brasil. No entanto, a primeira organização de caráter exclusivamente político surgiu com a Frente Negra Brasileira, a FNB, fundada em 16 de setembro de 1931 em São Paulo, que tinha como objetivo de denunciar o racismo na sociedade, e editou o jornal A Voz da Raça e se transformou em partido político em 1936. No entanto, com o golpe de 37, feito por Getúlio Vargas, foi extinto como todos os partidos políticos do período. No campo das artes, não podemos esquecer de mencionar o Teatro Experimental Negro, fundado por Abdias Nascimento em 1944, que teve como expoente a atriz Ruth Souza. A história do movimento negro passa a ser objeto de estudo acadêmico através das obras de Florestan Fernandes, que realiza contribuições para o entendimento do racismo no Brasil. É importante lembrar da Lei Afonso Arinos, promulgada em 1951. Pela primeira vez, a discriminação de raça ou de cor se tornava uma contravenção, apesar da lei contemplar somente os delitos cometidos em espaços públicos. A Lei Afonso Arinos veio mostrar o racismo escondido da sociedade brasileira.
Nesta época, o movimento negro brasileiro é influenciado pela luta dos direitos civis nos Estados Unidos. Temos figuras emblemáticas como o reverendo Martin Luther King, que defendia a inclusão do negro através da resistência pacífica. O lema Black is Beautiful valoriza a estética negra em detrimento do modelo branco. Dessa forma, os negros e negras param de alisar seus cabelos, vestem-se com motivos africanos e passam a realçar seus fenótipos ao invés de escondê-los. Tudo isso influenciará a moda e percepção que os negros brasileiros tinham de si mesmos também. Por outro lado, líderes como Malcolm X e o movimento dos Panteras propunham o uso de violência como meio para alcançar mais participação na sociedade americana. No Rio de Janeiro, começam as discussões sobre questões raciais no Centro de Estudos Afroasiáticos ligado à Universidade Cândido Mendes. Dali, vão sair importantes grupos como a SIMBA, Sociedade de Intercâmbio Brasil-África, o IPCN, Instituto de Pesquisa das Culturas Negras e o MNU, Movimento Negro Unificado. E em 1978, essas organizações vão deixar as discussões restritas aos seus membros para ganhar as ruas. Assim, em 7 de julho, surge o movimento negro contra a discriminação racial nas escadarias do Teatro Municipal de São Paulo e desafiando a ditadura. Os negros expuseram nas ruas o preconceito racial e social, a diferença salarial e também demandas específicas das mulheres como o sexismo. E ainda assim, na década de 70, o movimento negro unificado realizaria importantes manifestações a favor da igualdade racial e, através de sua mobilização, conseguiria transformar várias reivindicações em leis como as das obrigatoriedade do ensino da história da África e a criminalização da discriminação racial. A década de 80 foi muito importante para o movimento negro. Com o fim de promover a história e a memória dos negros, foi criado o IPAFRO, Instituição de Pesquisas e Estudos Afro-Brasileiros, em 1981, por Abídias Nascimento. Com a volta da democracia e a discussão de uma nova Constituição para o país, o movimento negro ganha força. E nesse sentido, em São Paulo, o governo do estado cria, em 1984, o primeiro Conselho da Participação da Comunidade Negra, pelo governador Franco Montoro. Já o governo federal institui a Fundação Cultural Palmares, 1988, um ano bastante significativo, pois foi comemorado o primeiro centenário da Lei Áurea. Por iniciativa do Movimento Negro Unificado, em 1986, durante a Conferência Nacional do Negro em Brasília, foi concretizada a proposta de tornar crime o preconceito racial e étnico. Igualmente, foi pedida a titulação de terras de remanescentes de quilombos. Em 1989, é promulgada a Lei 7.716, por iniciativa do deputado Alberto Caó, cuja discriminação racial e étnica passa a ser crime. Em 1997 e 2012, essa lei seria revista, incorporando também a intolerância religiosa ou de precedência nacional como. O presidente Fernando Henrique Cardoso instituiu o Grupo de Trabalho Interministerial para a Valorização da População Negra, em 20 de novembro de 1995. Essa iniciativa se deu com base em dados alarmantes do IBGE e IPA, a respeito da profunda desigualdade socioeconômica entre negros e brancos. E para comemorar este fato, neste mesmo dia, representantes de várias entidades do movimento negro promoveram a Marcha Zumbi, em Brasília, que contou com a presença de 30 mil pessoas. O período em que o presidente Lula ocupou a presidência foi marcado por várias conquistas da sociedade civil em geral e do movimento negro em particular. No ano de 2003, é instituído a Secretaria Especial de Promoção de Igualdade Racial, que tinha como missão promover o mecanismo de inclusão social para a população negra. E uma das bandeiras do movimento negro era a promoção das cotas raciais em instituições de ensino federais que já vinha sendo aplicada em alguns estados. A Lei de Cotas foi aprovada em 2006 e desde então é visível o aumento dos negros e pardos nas universidades federais. Além da consagração em nível federal, as leis de cota, o movimento negro nunca foi tão plural. Baseando-se na questão do combate ao racismo, outras discussões foram abertas, como a do preconceito contra a mulher negra, ao homossexual negro e entre outros. Igualmente surgem novas discussões, como a da apropriação cultural, o embranquecimento e a cristianização das tradições afro-brasileiras, como a capoeira e o acarajé, que fazem os movimentos negros continuarem alertas para suas demandas. Outra discussão muito importante é o genocídio da população negra, especialmente os jovens, que são alvo constante das batidas policiais. Novas lideranças e intelectuais têm surgido como resultado da lei de cotas. Dentre elas, podemos citar
Djamila Ribeiro, Núbia Moreira e a vereadora carioca Marielle Franco, que foi brutalmente assassinada por causa de suas lutas políticas em março de 2018. Bom, gente, e esse foi o nosso pequeno documentário em relação ao movimento negro. Muito obrigado a todos pela atenção. E uma última coisa que eu tenho a dizer é que numa sociedade racista, não basta apenas não ser racista, é necessário ser antirracista. E o movimento negro, ele existe, resiste e persiste aqui no Brasil.